Boa noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes. Boa noite, vamos entrando, boa noite, prima. Boa noite, Mila. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estão felizes? Eu tô feliz, mas eu tô muito cansada hoje. Apesar de ter sido sábado, hoje nós fomos fazer uma reforminha lá na casa da minha mãe. Gente, como dá trabalho fazer essas coisas, né? Como eu tava de férias aqui na minha casa, depois da big reforma que a gente enfrentou durante 9 meses. Fazia tempo que eu não colocava a mão na massa, assim. Mas, e ver a carinha deles feliz depois de tudo que fez, que mudou lá, a gente fica tão feliz, né? É tão gratificante quando a gente consegue fazer o bem de uma forma tão simples assim, né? É mais pra pai e pra mãe, né? Porque mesmo que a gente tem nossos perrengues, aí pai e mãe não deixa de ser pai e mãe, né? E é muito legal poder fazer algo por eles assim. Presente de Dia das Mães adiantado, já que eles tiveram um problema lá. A caixa d'água vazou tudo, queimou a TV, estragou o rack, escorreu tudo nas paredes. E eles estavam tão tristinhos, a gente se uniu, as irmãs, né, as meninas super poderosas, e fomos lá fazer uma alegria ali, dar uma alegriazinha pra eles, né? E eu falo que a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Boa noite. Não tô enxergando, tá, gente? Por isso que eu tô falando os nomes. Às vezes eu vejo uma fotinha assim, aí eu sei quem é, aí eu não. Eu já sei, assim, já decorei algumas fotinhas. Mas boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando. Hoje mais um capítulo aí, mais um dia, né? Em que o Senhor nos aprova estar aqui. E assim, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante nós termos essa sensibilidade, né? E de não fazer só o que a gente quer, né? Porque muitas das vezes a gente quer fazer de um jeito para uma pessoa, mas para outra a gente faz totalmente diferente, que nos torna verdadeiros hipócritas, né? Porque quando a gente fala o que o outro tem que fazer e na hora de nós fazermos nós não fazemos, nós somos hipócritas, né? Então a gente precisa realmente viver, né? Ser pregado naquilo que a gente fala, no que a gente prega e realmente fazer assim o bem, né? A Bíblia fala que principalmente os da nossa família, eu falo que é o mais difícil, né? Porque os da família parecem ser mais resistentes. Na verdade eles conhecem melhor a gente, né? Então acaba ficando mais difícil por causa disso. Deles a gente não esconde nada, a gente é o que a gente é. É com quem a gente convive mais. Mas eu creio realmente eu creio muito no fruto do Espírito e o quanto a gente precisa produzir esse fruto para então a gente viver tudo que Deus tem para nós, né? Então assim, fica esperto. Fique esperto. Olha, me arrumaram o celular para ver quem tá aqui, gente. É o celular do meu esposo. Ele tá aqui, né? Então ele ouve daqui mesmo. Então, assim, que a gente possa viver tudo em Deus, que a gente possa realizar tudo que nós temos para realizar, que a nossa vida não seja... Tem um versículo assim que é um versículo bem bonitinho, mas bem difícil, né? Não se canse, acredito que tá lá em Tiago, tá na Bíblia, gente. E ele fala, não se canse de fazer o bem. Mas às vezes a gente fica, né, meio cansado, meio, eu não vou fazer, eu não tô afim. Mas a gente precisa realmente ouvir a palavra, viver a palavra na íntegra, para que a gente possa, então, agradar o coração de Deus. Lembra do versículo que eu disse para vocês nos comecinhos das lives? Façam tudo como se fosse para o Senhor, né? Será que eu ia olhar para a cara de Jesus e falar, não, Jesus, não vou fazer mais o bem para você porque você não merece? Aí fica olhando, falando assim, fica forte, né? Fica difícil.
Mas a Bíblia é um conjunto de coisas, né? A gente não pode pegar um versículo aqui, um ali, e só fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. E eu costumo dizer assim, uma vez me perguntaram, eu vou chegar nessa parte aí, mas me perguntaram, como você sabe que você não tá no engano mais? E eu falei, sabe por quê? Porque agora eu não faço mais o que eu quero. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, eu faço o que Deus quer, eu obedeço, eu faço o que agrada a Ele. E na maioria das vezes eu faço o que não me agrada, né? A minoria ainda existe, né, gente? A gente tá lutando contra isso e por isso, até que Ele venha, até que se torne um dia perfeito, e a gente vai ser perfeito nele, porque eu acredito que aqui na Terra, enquanto a gente estiver aqui, enquanto a luz de Jesus estiver sendo jogada na gente, a gente vai sempre ver algo que precisa ser moldado, que precisa ser morto, literalmente, né? A gente precisa ser levado a essa morte todos os dias, né? E tudo na nossa vida é um dia após o outro, um dia depois do outro, pra gente vencendo e rompendo em quem a gente é em Jesus, em quem a gente é em Cristo, né? Recuperando a nossa identidade nele, que isso que realmente importa. Amém? Vamos orar comigo? Ora por mim aí de onde você tá, na sua casa, nesse sabadão, né? Você talvez está assistindo aqui um pedacinho, já vai sair, vai se divertir, vai comer um lanche, vai fazer alguma coisa diferente. Então, ora por mim para que o Senhor venha me realmente conduzir nessa live. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, coloco mais uma vez em Tua presença, nesse dia 13 de 28, Pai, a qual o Senhor está comigo, a qual o Senhor está conosco, a qual o Senhor faz presente em todas as lives. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por estar me sustentando, Senhor, durante esses dias. Tem sido dias bons, mas dias de lutas, dias de guerra, Pai. E o Senhor tem, Senhor, pontualmente me sustentado, Pai, me ajudado, Senhor, a fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, não seja diferente dos demais dias, que a Tua presença, Senhor, a Tua presença aqui seja a presença que esteja em todos os lugares onde essa live vai ser assistida, Pai. Qualquer hora, em qualquer momento, que a Sua presença, Senhor, seja sentida, Pai, seja palpável por essas pessoas, que elas sejam tocadas, que elas não apenas vejam uma história, mas que elas se vejam nessa história. E mais uma vez que elas sejam curadas, libertas, Pai, cheias do Teu Espírito, cheias de Ti, Jesus, porque o único motivo dessas lives não é contar a minha história, Pai, não é me expor do jeito que eu tenho me expondo, mas é, Deus, fazer com que eu seja testemunha de Ti, das Tuas maravilhas, das Tuas bênçãos, da Tua misericórdia, da Tua bondade para com a minha vida. Blinda minha casa, blinda minha família, Pai, esconde-nos debaixo de Tuas asas e que nós, Pai, possamos viver tudo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, enquanto, Senhor, esperamos e aguardamos para estar contigo no reino dos céus. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém, amém. E vamos lá para mais um capítulo, onde eu estava adentrando aí, né, no período de 3 anos. E eu queria pontuar algo bem importante, que uma pessoa me perguntou e eu falei, eu vou responder na live, assiste. Ela perguntou, mas e aí, né? Acabou o ministério, acabou tudo, e nunca mais você os viu? E como foi isso depois? Sim, eu vi muito pouco eles, né? Mas quando foi em 2021 mesmo, acho que foi em 2020, no final de 2020, foi, acredito que foi em 2020, eu não lembro a data certa, eu não me recordo se foi em 19 ou se foi em 20, mas mais ou menos ali chegando em setembro, o Senhor me disse que eu estava na hora de eu procurar a minha pastora e pedir perdão para ela.
E eu falei, tá, Senhor, eu vou fazer isso e eu vou pedir perdão pra ela pelo quê? Né? E o Senhor me disse para pedir perdão para ela por ter feito ela sofrer daquela forma. Eu fiquei, uau, né? Como assim? Sofreu? Eu não fiz nada, Deus, eu só te obedeci. Aí ele falou, eu sei, mas ela sofreu. Porque ela não entendeu, porque ela não soube, porque ela entendeu de outra forma e então você tem que pedir perdão para ela. Eu falei, tá. Então eu marquei o encontro com ela me atendeu e eu pedi perdão para ela. Ela desabafou também, falou que ela tinha pensado, falou algumas coisas. Eu nem me defendi, eu falei, olha, né, você viveu comigo 7 anos, então você pode tirar suas próprias conclusões e entender e ver da maneira como você acha que é melhor, mas eu tô aqui pra te pedir perdão, porque eu sei, né, como que foi difícil pra você tanto quanto foi pra mim. Disse a ela o quanto eu amava ela, o quanto eu sentia falta de estar com ela e repartir com ela tudo que eu estava vivendo durante esses dias, tudo novo que eu estava vivendo, porque eu sinto muita saudade a respeito disso, né? Ela não era só uma boa ouvinte, ela participava muito, assim, das minhas loucuras, assim, principalmente das minhas viagens, assim, em Jesus, na Bíblia, das minhas experiências. Ela era uma amiga, assim, que me motivava muito, então eu senti muita saudade, ainda sinto, né? Mas tem coisas, como eu disse pra você, que foram perdidas por conta da minha obediência e essa amizade foi uma delas, né? Mas eu reuni com ela aquele dia, nós nos abraçamos, nós choramos e foi muito bom, assim. Eu senti realmente que aquele dia foi o final, né? O final que precisava ser feito, eu precisava liberar, eu precisava pedir perdão para ela e ser liberada no mundo espiritual a respeito disso, porque foi sim uma dependência emocional, mas teve ali, né, um pastoreamento, um discipulado, eu aprendi muita coisa com ela, aprendi muita coisa naquele ministério, sou muito grata àquele ministério, né, lá, como eu disse para vocês, lá eu nasci, né, e lá eu fui literalmente levado a cumprir o meu propósito, então eu sou muito grata, apesar de todas essas coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, na minha imaturidade, mas eu sou muito grata por tudo isso, eu sou muito grata por eles, né? Eu sou muito grata por ter tido, né, essa pastora na minha vida. Eu sou muito grata mesmo e não tenho o que dizer a respeito disso, que nem eu disse, essa é a minha história, né? Então eu tô contando o que se passou comigo, né? A parte das pessoas, elas se retratam, elas falam, mas essa é a minha parte da história, né? Então eu quero dizer que foi isso, né? A resposta tá aí pra você que perguntou. Foi assim, né? Com ela foi a única pessoa com quem eu me reuni. E passou o tempo e ficou, e foi assim, foi algo que só passou, né? Nós até recentemente, no final do ano, fazia muito tempo que eu não via ela, não encontrava com ela. Sempre que tinha oportunidade, eu encontrava com ela em algum lugar, eu abraçava, cumprimentava. E aí nesse dia nós nos encontramos numa loja. E foi bem assim, foi bem legal. Eu senti realmente que não tinha mais nenhum peso dela a respeito de mim, assim. Eu senti que ela estava bem mais serena a respeito disso. Nós conversamos um pouco, ajudei ela a escolher uma saia para o final do ano. Mas é isso, gente. Que nem eu falei, ciclos acabam, né? Esse, que nem eu falo pra vocês, eu ainda tenho a duvidinha, assim, se eu tivesse feito tudo certo, se ainda teria possibilidade de alguma coisa, né? Ainda fica aquela duvidinha na cabeça, porque eu fiz tudo errado, né? Deixei de fazer o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer, arrastei durante 3 anos aí um negócio que não era pra ter arrastado. Enfim, machuquei, né? Mais do que me machuquei e machuquei também, né? Mais do que o necessário, eu tenho certeza disso. Mas o que aconteceu e o que poderia acontecer só cabe ao Senhor mesmo, né? Saber e dizer o que importa, eu acredito que seja o agora e o que eu vou fazer com isso nas mãos. Como eu estava dizendo ontem para vocês, encerrado esse capítulo na minha história,
a gente partiu pro ID Ministérios, eu contei um pouquinho do começo e a equipe de louvor. Infelizmente a gente perdeu a Suelen no Covid, foi bem difícil, foi bem triste. Foi num momento onde o Senhor também começou a me chamar a conhecer literalmente, assim, entender muito sobre fruto do Espírito, né? Então, assim, ele começou a apontar muitas coisas e ele me pediu, eu lembro que ele me pediu algo assim, e fazer cada semana exercer uma característica do fruto. Então, numa semana eu exerci o amor, na outra a alegria, na outra a paz, na outra a paciência. Gente, a amabilidade, né? A mansidão, a fidelidade, a bondade e o domínio próprio. Pensa em 9 semanas que parecia assim 9 anos de eternidade. E pensa como eu me saí mal, né? Sim, foi horrível assim, né? Compartilhando isso com a Thay, ela falou assim, chegou o dia, ela falou pra mim assim, vamos fazer de novo? Eu falei, vamos, né? E tava bem na época do Covid, aí essa loucura toda. Nós começamos a ir na Figueira e começamos a fazer. E durante esse período Deus falou que queria que eu marcasse, né? Marcasse tudo, todos os dias, eu fizesse como um diário e marcasse sobre as características, né? Você lembra, né, Thay? Foi bem, terrivelmente maravilhoso, né? E eu lembro que essas semanas aí, nós começamos o amor, lindo, a alegria, né? Aí foi a vez dela, assim, né? Falar, nossa, é bom, né, a gente fazer com alguém, ver que a gente não tá tão, assim, longe da realidade. Isso que eu falo, faça sempre alguma coisa com um amigo pra saber também se você tá muito ruim ou se você tá no nível, né, humano. É muito legal, gente. É muito legal ter alguém que participa das suas loucuras, né? É muito legal. Falo que Deus não deixa a gente sozinha, né? Ele sempre dá outra pessoa a fechar com as nossas loucuras. E a Thay é uma dessas pessoas, assim, que Deus colocou na minha vida, né? Totalmente inusitada, totalmente inesperada, totalmente reprovável. E ela tá aí na minha vida, ela fecha nas minhas loucuras, né? Não deu muito bom, mas deu muito bom, né? Nunca mais fiz. Ela tá falando, deu muito bom não. E aí nós começamos, então nós fizemos a Semana do Amor, então nós estávamos indo orar na Figueira, aí fizemos a Semana da Alegria, aí chegou a Semana da Paz. E nessa Semana da Paz a Su foi internada com Covid, ela pegou Covid, foi internada e ela faleceu, né? E infelizmente a gente a perdeu, foi uma perda assim irreparável. A gente fala isso de todas as pessoas que morrem, mas tem pessoas que fazem uma diferença tão grande na nossa vida, assim, na nossa realidade. Pessoas que são dentro de casa ali, que você conhece do avesso, direito, sabe os defeitos, ela também, e tá ali, né? Tá ali, tá grudado, tá selado e foi muito difícil realmente, assim, a maneira como nós perdemos ela, como tudo aconteceu. É difícil até hoje, a gente sente falta até hoje, porque realmente era uma pessoa que tava ali. A gente olhava na cozinha, ela tava ali. A gente olhava ali na igreja, ela tava ali. A gente olhava, não precisa resolver. Sabe aquela pessoa que você fica tranquila, que resolve as coisas, que você se preocupa com o que você tem que se preocupar e as outras coisas ela tá ali pro que precisar? É esse tipo de serva, assim, que ela era. Ela era uma serva muito, muito presente, muito... Nossa, era realmente assim... A gente começa a falar, né? Deixa eu parar de falar disso antes que eu choro. Saudade da nossa Su. Saudade do pudim que eu nunca mais vou comer na vida. Ai, Deus. Enfim, ela foi levada nessa semana onde nós estávamos fazendo esse propósito. Eu parei, eu não fiz mais, eu comecei a questionar Deus a respeito de várias coisas, né? Inclusive sobre isso, nossa, Deus, mas é um fruto meu, 10 anos, 8 anos junto, e o Senhor leva assim. Eu fiquei muito irritada, né? Eu fiquei questionando a Deus a respeito da morte dela. E depois eu fui mostrando e ele, né, consolando de certa forma com a verdade, gente.
E aí Deus falou isso, Deus realmente nesse tempo ele falou pra mim assim, você é tão pretensiosa, por que você acha que isso ali é um fruto? Aí eu parei, nem questionei, porque não sabia por que eu tava falando aquilo, porque eu ouvi falar, não, isso aqui é fruto meu, né? A gente falava muito isso, e depois eu adquiri esse tipo de entendimento e Deus falou, fruto não é isso, fruto é o que você produz e as pessoas comem. O fruto você produz e as pessoas comem. Eu falei, uau, meu Deus, que poderoso. Frutos são atitudes. É as suas atitudes, é o que você oferece para as pessoas, né? E é por isso que o fruto do Espírito é um fruto. Porque você tem que produzir ele na íntegra. E eu tenho descoberto realmente em Deus que não é simples, não é fácil. Gente, é muito difícil, porque você pode ter a mansidão, você pode ter a bondade, você pode ter o domínio próprio, você pode ter a alegria, você pode ter o amor, mas se você não tiver um deles, uma dessas características, você não está exercendo o fruto do Espírito. Você ainda está na sua carnalidade. Mas não, se você não tiver todos, se você não conter todos, você não produz o fruto do Espírito. Então é bem sério assim, eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque logo eu conto algo pra vocês a respeito disso, mas não vai ser hoje. Boa noite, Catita, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. A Cati é uma amiga de Deus também, que Deus colocou na minha vida para somar, saudade de você. E eu falo que a gente ganha essas surpresas do Senhor nos momentos mais dolorosos das nossas vidas, né? Esse momento foi um momento tão doloroso para nós, essa perca que nós tivemos, e nesse período todo, Deus realmente fez com que eu gerasse algo a respeito do fruto do Espírito, né? E eu vou contar pra vocês, né? Porque faz parte do passado já, mas é um presente daqui a pouco. E Deus pediu para que eu escrevesse um livro a respeito disso. Eu estou escrevendo, preciso terminar. Esse ano tem que sair em nome de Jesus. E vamos que vamos, né? Espero que vocês comprem, leiam e se deliciem. Tá ficando bom, gente. Tá ficando realmente assim, o formato que Deus me usa pra falar, que vocês sabem. Tá ficando bom, tá ficando lindo. É algo bem do coração de Deus. E enfim, vai ser maravilhoso, né? Continuando. E a gente começou a caminhar, como eu disse pra vocês ontem. A gente começou a funcionar, a gente começou a fazer os cultos. E a gente tinha dentro de nós que nós não íamos cometer os mesmos erros, né? Que nós víamos, que nós achávamos que não deveríamos. E a gente começou ali a cuidar e a fazer os cultos de mulheres, fazer o chá de mulheres e o serviço, já com uma carga reduzida, porque também nós entendemos que todos os dias não dava, que a gente precisava ter um tempo com a família, que a gente precisava ter um tempo para as nossas coisas. Então nós reduzimos aí, só o culto só nos domingos, a célula nas quartas, mas os outros dias a gente dava esse equilíbrio e deixava as pessoas também viver a vida delas, né, ter as coisas delas, como é até hoje no nosso ministério. E aí a gente começou a fazer e trabalhar, e assim, de verdade, estava tudo bem. E aí acabou que depois de 3 anos a gente chegou num período de conforto novamente, né? Tava tudo indo bem, as pessoas estavam vindo, as pessoas estavam congregando, as pessoas estavam se chegando, sempre alguém que estava ali trazia mais alguém. Então assim, aparentemente estava indo tudo muito bem, estava indo tudo certo, a gente não tinha do que reclamar, era algo muito leve, era algo muito bom. O Senhor estava falando conosco, o Senhor estava nos conduzindo, nós começamos a participar de mesas, do Mevan, que foi muito bom pra gente, mesa de pastores. A gente começou a conviver com esses pastores, a aprender muita coisa.
É bom mesmo, prima. Vai garantir o seu e autografado. Olha que lindo. E então a gente começou a fazer e tal. E chegou um período, depois desses 3 anos, caminhando com o ministério e indo. E começaram também a acontecer algumas coisas desconfortáveis, né? Mas até aí, tudo bem. A gente ia contornando, a gente ia passando, a gente foi realmente vivendo ali, cada dia como um dia, e eu estava achando que estava tudo bem. Aí mais uma vez eu me encontrei numa zona de conforto. Tá indo tudo bem, as coisas estão funcionando, as coisas estão indo, eu trabalho, eu faço e dá certo e tá tudo bem. Até o dia em que o Senhor me convidou, literalmente, a ficar de banco. Pois é, minha gente. Você já foi deixada de banco? Comenta aí, fala aí nos comentários. Já foi deixada de banco alguma vez no ministério que você congregou, que talvez hoje você nem congregue mais, ou no ministério que você está, né? E eu não fui colocada de banco. Eu era pastora, gente, da igreja, né? E assim, o Senhor disse pra mim assim, eu preciso de um tempo de pausa. Foi essa a palavra. Preciso de um tempo de pausa. E nesse dia eu falei, tá, Deus, o que o Senhor quer nesse tempo de pausa? Ele falou, eu quero que você deixe tudo. Que você não ministre, que você não ministre louvor, que você pare de liderar a equipe de teatro, que você... literalmente tudo. E eu falei, o que, Deus? Mas como assim? É tudo seu? É tudo pra você? É tudo seu, gente. Tudo seu, tudo seu. É, realmente, esse banco era sinônimo pra quem estava no pecado, né? Realmente. E foi essa pergunta que eu fiz. Deus, que pecado que eu cometi? Que pecado que eu cometi? Né? Porque o Senhor não quer mais que eu faça? O que eu tô fazendo de errado? Eu tô conduzindo esse povo, eu tô fazendo tão bonitinho, as pessoas vêm nos cultos, as pessoas estão gostando, as pessoas estão vindo, o Senhor está, sabe essas coisas que a gente vai falando, porque uma coisa, entenda bem, uma coisa é o Senhor falar, ó, eu não quero mais que você cometa esse pecado. Ó, eu não quero mais que você... eu quero que você deixe esse pecado. Específico, sabe? Eu não quero mais que você... assim, vamos falar de coisas simples. Que eu falo coisas simples porque essas são as mais fáceis. Eu não quero mais que você fume. Eu não quero mais que você beba. Eu não quero mais que você se prostitua. É pecado assim que a gente sabe que é pecado. Eu não quero mais você envolvido em pornografia. Eu não quero mais você... sabe, esses pecados que a gente olha e vê... Uma coisa é você levar ali, ó, não quero mais que você cometa esse tipo de pecado, mas outra coisa é Deus falar assim, eu não quero mais que você pregue a palavra. Eu não quero mais que você esteja no louvor. Eu não quero mais que você lidere a equipe de teatro. Eu não quero mais. Eu não quero mais que você faça culto de mulheres, Michele. E aí você fala, meu Deus, o pecado que eu cometi foi muito grande, né? E acho que o pior de tudo é você não saber o que está acontecendo com você. O pior de tudo é você estar totalmente cego, paralisado, com o coração endurecido a respeito do que está acontecendo. É você achar realmente que tá fazendo tudo certo, que tá fazendo tudo bonitinho, que tá conduzindo, que tá... sabe, essas coisas você achar. Agora, uma verdade muito maior é você olhar ali e não saber o que tá acontecendo. É o Senhor ter que te tirar, te pôr ali de reclusão para você entender. Ah, Michele, então você foi, obedeceu prontamente porque você já tinha aprendido. Não, gente, eu ainda não tinha aprendido, é por isso que Deus estava me colocando em pausa. É por isso que Deus estava me chamando para esse tempo em pausa. Ele literalmente, eu demorei 1 mês para vocês terem ideia, para poder adquirir a ideia, para poder contar pro meu pastor, meu marido, pros meus filhos
Eu chamei, contei pra eles não entenderam muito bem também, ficaram meio assim, mas respeitaram a minha decisão. E nem eu queria aquilo. Ainda eu esperasse que eles dissessem assim, não, é isso aí. Eu falei, não. Ele falou, não, se Deus falou isso pra você, bora lá. Eu falei, meu Deus do céu. E foi muito difícil pra mim, porque quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, né? Que eu corria de um lado pro outro, de um lado pro outro, pro lado pro outro. E eu gostava muito dessa atividade. Eu gostava muito de estar ali fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Como eu disse para vocês, eu ainda não tinha deixado isso. Eu ainda tinha realmente comigo uma verdade que dizia: o serviço precisa ser trocado. Você pode trocar o serviço pelo arrependimento, Michele. Ainda isso era uma verdade dentro de mim. Eu achava que fazendo e acontecendo, eu estava isenta. Eu achava que tudo bem, que ia dar tudo certo, que no final as coisas iriam se ajustar. Eu achava que eu não estava mais fazendo as minhas vontades. Afinal, agora a gente tinha um ministério, éramos pastores, eu era pastora, eu estava liderando, eu estava fazendo, as coisas estavam fluindo. Eu achava que Deus tinha me libertado da caixa para me levar ali, para conduzir outro povo. Mas Deus queria algo mais de mim, né? Ele queria algo assim muito, muito preciso. E depois desse um mês que eu aceitei, eu me lembro que eu fui buscar a B na escola uma tarde e o Senhor me disse assim: a lagarta no casulo, borboleta. E eu falei, eu tava dirigindo e do nada essas palavras vieram assim, uma impressão assim, né, no meu espírito. Eu cheguei em casa correndo e agora a gente tem o celular ali na mão, então a gente procura tudo. E eu vi um casulo, né? E eu falei, Deus tá me pondo num casulo. Tá, beleza, vamos ver quanto tempo eu vou ficar dentro do casulo. E fui lá e digitei, fiquei olhando. E aí dá de 15 a 21 dias, depende da espécie e tal. E a lagarta, ela tem que comer, pra quando já chegar dentro do casulo ela não morrer de fome. Então por isso que ela come desesperadamente e come demais. Tá, beleza, ela fica dentro do casulo, depois ela sai, vira uma borboleta linda e sai voando. Pronto. Eu falei, que legal, Deus, então é um período curto, né, que eu vou precisar. Aí ele disse pra mim assim, é só uma representação. Eu não falei que é 15 ou 21 dias, eu falei que eu tô te colocando dentro do casulo. Porque você acha que é uma borboleta, mas ainda você é uma lagarta. Simples assim, gente. Eu falei, uau, que legal, né? De graça, assim, de graça. Eu falei, tá, Deus, bora lá, né? E era realmente dentro de um casulo que eu me sentia. Porque eu não tava fazendo nada, né? Eu não tava liderando, eu não tava cantando, eu não tava ministrando. Eu tava orando, eu tava buscando a Deus, mas eu não entendia aquilo. Eu não conseguia olhar para dentro de mim e ver o que eu precisava ver, né? Então eu sentia assim como se eu estivesse sendo injustiçada. E num dia desses, me lamentando, tomando café, falei, senta aí, vamos tomar um café comigo, né? Tem muita coisa para fazer, vamos tomar um café comigo. Eu lembro que eu estava sentada aquele dia e eu tive uma experiência assim surreal. Eu sempre chamava o Espírito Santo para tomar café comigo, mas nesse dia assim foi como se realmente ele descesse ali e olhasse nos meus olhos e dissesse para mim, eu quero isso com você. Eu quero que você tenha tempo para fazer isso comigo o tempo todo. Eu quero você só para mim agora. E eu falei, uau. E aí eu comecei a parar de ficar mimizenta, não parei de olhar e falar, nossa, podia estar fazendo, podia estar produzindo, né? Por quê? Porque eu tinha me acostumado muito com o ativismo. E esse é um dos erros que a gente comete. O ativismo que vem e que vai, em que nos deixa ali totalmente ocupados, enquanto Deus quer da gente mais profundidade. Aonde Deus quer levar a gente no mais profundo de nós. Existe um lugar em nós que é muito difícil de ser acessado.
principalmente quando nós construímos as nossas verdades em cima disso. Como eu disse para você, quando a gente constrói as nossas verdades em cima da verdade da palavra, ali ignorando algumas coisas para que aquilo nos favoreça. Então nós precisamos entender que existe um lugar em nós que precisa ser acessado por Deus, que muitas das vezes nós trocamos, nós fazemos uma barganha. Olha, Deus, esse lugar aqui você não mexe não, mas em troca eu vou fazer tudo. Eu vou ir atrás de tudo. Eu vou, sabe, assim, a gente se torna assim um ativista, como eu disse para vocês. Eu saí ali de uma vida sem Jesus, onde eu trabalhava todos os dias, para não estar dentro da minha casa, para não poder ter compromisso com a minha casa, para não chegar em casa e quebrar o pau com o William, que eu era assim, uma mulher, nesses dias em que eu me vi, e depois até disso, uma mulher rixosa, uma mulher que debate, uma mulher... Eu ainda tô melhorando, eu ainda não sou totalmente curada disso não, gente. Né? Tem hora que eu tenho que ficar quieta e eu não me seguro, e eu acabo indo pra cima e enfrentando. E eu melhorei um pouco, eu acho, né? Eu acho que eu melhorei um pouco. Mas ainda falta muito pra eu melhorar, né? Resquício ainda de tudo aquilo que eu carregava em mim. Mas eu não tô feliz por isso, eu não tô contente com isso. E eu tô buscando realmente ser curada disso. Porque eu sei que existe algo muito melhor depois disso. E depois também dessa pausa, eu tive um encontro. Gente, Jesus me encontrou, me disse que me queria, mas essa pausa que eu tava falando pra vocês, que foi a última pausa até agora, que foi a pausa do casulo, ela me mostrou muitas coisas que eu nem sequer imaginava, né? À medida em que os dias iam passando, à medida que os dias estavam passando, à medida que Deus me conduzia nesse lugar em que era eu e Ele, né, em que eu fiz propósito, e assim, eu acho assim maravilhosa a forma como Deus opera e age e confere realmente na nossa vida, porque parece que todas as pregações que eu assistia falava disso. Todas as pregações que eu ouvia falava sobre um período de pausa, contava o testemunho de alguém que tinha ficado 1 ano sem não sei o que, 6 meses sem não sei o que, e sabe, e falando de coisas assim, listas que tinham que entregar também. Eu falava, nossa Deus, eu não sou a única, né? Aí voltando e falando, né, eu não sou a única que precisava disso, glória a Deus. Porque quando você vê outras pessoas na mesma situação que você, e eu tô falando de pregadores grandes, conhecidos, que já foram assim liberados para essa terra, pra gente poder aprender com eles. E aí eu via isso, eu falava, Deus, ainda bem, né, que eu não sou a única que cometeu esse erro de se enganar, de acreditar que estava tudo bem e não estava. Então, assim, eu falo para vocês que muitas das vezes nós não queremos parar algo. Nós não queremos focar em algo. Por quê? Porque imediatamente quando nós focamos ali, nós vemos o que precisa ser mudado, o que precisa realmente ser feito. E foi o que aconteceu comigo. Durante esse período de pausa, eu comecei a orar e buscar e realmente querer saber do Senhor o que Ele queria comigo. O que eu precisava saber a respeito de mim. Porque eu sabia que eu precisava saber a respeito de mim. Porque não tinha, entre aspas, nenhum pecado aparente. Não tinha, à minha vista, algo grande. Mas o que Deus queria me comunicar? O que Deus queria? E nesse período eu lembro que Deus ia falando comigo através das palavras, me pontuando algumas coisas. E no meio de tudo isso, gente, também foram acontecendo guerras e batalhas e impasses. Era como se eu estivesse vivendo 1, 2, 3 de novo. Mas dessa vez, o meu espírito não saía, não vagava, não. Ele estava ali comigo e eu estava ali vivendo aquilo e eu sabia que aquela guerra estava acontecendo porque Deus literalmente queria me levar até um ponto, a um lugar. Porque em casa, sem aquele ativismo, sem poder estar fazendo algo e fazendo, tendo, vamos dizer assim, compromissos a cumprir, eu estava nesse lugar onde eu conseguia ver mais, enxergar mais. Nesse período eu comecei a ver que eu tinha praticamente dado o título de dona de casa para B, que ela estava cumprindo obrigações
além do que ela deveria cumprir, né? Eu comecei a reparar que eu estava omissa muito, que eu já não era mais a dona de casa, né? Que eu precisava ser. Não é que eu não fazia nada, mas eu estava dando tarefas a mais para ela, por conta de que ela precisava me cobrir, entre aspas, no que eu estava fazendo antes. Então começou a sobrar mais tempo de fazer as coisas, de ver ali que eu não estava sendo realmente quem eu precisava ser como mãe, que eu não estava sendo como eu precisava ser como esposa e nem como pastora, né? E Deus foi me levando assim, foi literalmente me encurralando. Ao longo desses meses eu fui vendo e fui entendendo muitas coisas da parte do Senhor. Eu fui vendo como que o meu coração estava endurecido. Eu até, essa semana eu tirei para ler Efésios. E eu hoje estava aqui orando e falando, Deus, eu preciso falar disso de uma forma. E Ele me lembrou do que eu tinha lido essa semana em Efésios 4, a partir do versículo 17. Diz assim, ó: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. E essa parte que eu li para vocês fala de tudo isso. Nós precisamos entender que, como filhos da luz, como filhos de Deus, nós precisamos abandonar, nós não podemos mais viver como aqueles que são ignorantes, como aqueles que não conhecem a Deus. Mas existe um período em nossas vidas em que nós aceitamos Jesus, estou falando de mim, tá? Que amamos Jesus, que estamos apaixonados por Ele, mas nós insistimos em viver as nossas próprias vidas. Nós insistimos em dar o nosso jeito. Bom, se não está acontecendo, eu preciso fazer. Se não estamos vivendo, eu preciso viver. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Entende? Você se vê nisso? Às vezes nós pegamos e tomamos posições, que foi o que eu fiz, em lugares que nunca foram meus. Isso vem lá do quê? Vem lá de trás. Eu ainda vestia uma roupa que não era minha. Eu ainda vestia uma posição que não era minha. E Deus foi literalmente me expondo em tudo isso. Foi expondo o meu orgulho, a minha arrogância, a minha, como que eu posso dizer? A minha posição em relação ao ser mãe, a minha posição em relação a ser esposa, a minha posição em relação a ser pastora. Isso foi um período tão doloroso para mim. Como eu disse, eu vivi alguns momentos dolorosos e algumas fases bem difíceis, mas eu vou falar para vocês, nada se compara com isso. Eu vivi uma crise muito grande no meu casamento, eu vivi coisas bem terríveis na infância, passei por várias situações, mas me deparar
realmente comigo mesma, aonde eu estava, mas principalmente do jeito que eu estava, foi horrível. Foi, assim, avassalador. Deus foi descortinando cada coisa, cada semana que passava, cada dias que passava, Ele me falava, olha, isso aqui tá errado. Olha, Michele, isso aqui não tá como deveria ser. Olha, não é porque alguém não faz algo que você precisa fazer no lugar. Sabe essas coisas de que você acha que tem que fazer pelo outro ou porque o outro não tá fazendo? Sabe essas coisas que você faz porque você acha que dessa forma você não vai estar agindo igual aos outros, mas você está agindo exatamente igual? Em questão de todas as coisas. Deus começou a ministrar no meu coração sobre temor. Deus começou a ministrar para mim sobre ofensa. Gente, pensa numa pessoa que se enganava consigo mesma. Boa noite, mãezinha, sua linda. Pensa numa pessoa que se enganava consigo mesma a respeito de ofensa. Dentre outras coisas, né? Eu achava que por conta do meu esquecimento a respeito do que as pessoas fazem ou deixam de fazer pra mim, porque eu sou assim, você brigou comigo, a gente se resolve e pronto, acabou. Vida que segue, eu tô conversando, eu tô puxando assunto. E é assim, né? É uma particularidade do meu temperamento. Mas na minha cabeça isso acontecia porque eu era totalmente pronta a perdoar. Porque eu perdoava imediato, porque eu não guardava mágoa nem rancor, então eu tinha perdoado. Mas não era verdade. Deus começou a me mostrar e começou a usar as pessoas mais próximas de mim para me mostrar o quanto eu ficava ofendida às vezes por nada. O quanto eu ficava ofendida e eu guardava aquilo, assim, não guardava rancor nem mágoa, mas eu ali inconscientemente criava uma vingança. Uma oportunidade perfeita de liberar aquilo, mesmo que inconsciente. Eu comecei a ver isso em mim e comecei a me assustar com o quão eu ficava ofendida tão rapidamente. Quando a minha vontade não era feita, quando as coisas que eu queria não aconteciam do meu jeito. E assim, o pior ainda, as coisas não aconteciam do meu jeito e eu começava a dar um jeito para que elas acontecessem do meu jeito. É bem complicado, né? É bem terrível, porque... E nós mulheres, né? Nós conseguimos fazer isso com uma habilidade incrível, que não é um dom, gente. É horrível isso. Porque nós nascemos para ser auxiliadoras idôneas. A Bíblia fala o quê? Auxiliadora idônea. Isso quer dizer que eu preciso auxiliar e que eu preciso, sim, deixar as coisas no jeito. O que um auxiliar faz? Ele facilita a vida daquele que precisa fazer. Ele facilita. Ele não faz e nem manipula para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Entende? Ele até entende do que o outro. Vamos dar um exemplo prático sobre um advogado e sobre aquela pessoa que mexe ali como fala? Ai, Jesus. Nos casos ali, né? Que mexe, que escreve, que passa, que data. Mas quem assina? É sempre o advogado. Quem revisa é o advogado. Quem vai mudar alguma página e alterar alguma coisa é o advogado. O auxiliar, o que está ali só arrumando aqueles arquivos, arrumando aquela causa, gente, fugiu o nome disso aí, mas tem um nome certo, né? Mas fugiu da mente. Que tá arrumando todo ali processo. Que tá arrumando aquele processo, ele não vai assinar, ele não vai responder na frente do juiz, ele não vai participar da audiência. Mas ele está auxiliando, ele está organizando as páginas, ele está digitando muitas das vezes, mas ele não vai assinar e nem vai responder por isso. Então, se algo der ruim ou der bom, a responsabilidade é de quem está acima, quem está à frente. E eu, com os meus problemas que eu tive na infância, e depois eu fui descobrir, e no meio de tudo isso, no meio dessa pausa, eu lembro que eu descobri algo que eu não sabia. Eu literalmente não sabia e tinha deletado da minha mente de uma forma assim, absurda. Eu contei pra vocês já, mas porque isso foi lembrado e ativado em mim faz pouco tempo.
Nós estávamos num culto incrível, maravilhoso lá em Andradina, um culto de mulheres, onde foi falado sobre maternidade. E eu nunca tinha ouvido sobre maternidade, mas enfim, eu falei, bom, eu não tenho nenhum problema com maternidade. Considero minha mãe meu referencial, uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, que deu de si, que abriu mão da sua própria vida para nós, para poder criar-nos, para poder nos ter. E até hoje ela é assim, então, minha mãe, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. Então, na hora da ministração, e foi passando e foi falando. Então, chegou o momento da ministração, onde ela, com a pastora Alelapa, né, lá do Ministério Mevan, ela, com uma autoridade muito grande, ela contou parte do testemunho dela e falou que ia liberar realmente essa autoridade, para que nós nos lembrássemos do fato que ainda nos prendia. Quando ela falou isso, eu tava ali, né, tinha bastante gente comigo, falei, vou ficar atenta às meninas, vou cuidar delas, né, porque acredito que não vai ter nenhum pensamento. Fechei os olhos, mesmo assim orei, falei, Espírito Santo, se tiver alguma coisa, me mostra. Gente, pra minha surpresa, eu fui levada, eu contei pra vocês isso nas primeiras lives, eu fui levada aquele dia em que minha mãe parou de chorar, se lembram? Parou de chorar e me disse, hoje a mamãe vai parar de chorar. Por quê? Porque você vai ser o meu braço direito. Você vai me ajudar. Eu tenho você, então agora é com você e comigo. Naquele dia, eu fui levada até naquele dia. E o Espírito Santo me falou o quê? Me falou, foi nesse dia que tudo aconteceu. As palavras da sua mãe colocaram uma roupa em você de pai. Gente, de pai, de homem da casa. E é por isso que eu tinha tanta resistência a ser submissa, a fazer as coisas, a ir à frente das coisas e realmente tomar o governo da casa das mãos do meu marido. Gente, eu fiz isso durante todos os anos da minha vida, até esse dia. Eu me lembro que nesse mesmo ano, nesse mesmo 6 meses em que se seguiram ali, 5 meses, desse período em questão da pausa, foi o mesmo período em que meu pai veio até a minha mãe novamente e pediu ela em casamento de novo. Pensa num colapso que eu entrei. Foi tudo nesse período. Foi tudo nesse período em que Deus estava realmente me levando a lugares que eu nem sabia que eu tinha que entrar. E Deus ainda me falou nesse culto, Ele falou, eu preciso que você veja que aquele dia, com aquela roupa, com aquele lugar, Deus falou assim, você nunca perdoou a sua mãe por ter roubado a sua infância. Eu falei, como assim, Deus? Minha mãe não roubou a minha infância. Eu precisava ajudá-la. E Deus começou a falar assim, você deixou de fazer isso, você deixou de brincar nessa hora, você deixou de estar ali naquele momento, você deixou de ir nesse lugar, porque você tinha que cuidar dos seus irmãos, porque você tinha que fazer os afazeres da casa. E inconscientemente eu guardei e segurei tudo isso. Tanto eu quanto ela não sabíamos disso. E eu precisava liberar esse perdão para minha mãe. Mas como eu ia chegar na minha mãe e falar, mãe, eu preciso pedir perdão para você, porque eu falei, Deus, prepara esse momento para nós, que eu possa realmente falar com ela, ela possa entender e nós possamos seguir em frente. E foi lindo o dia que isso aconteceu. Deus preparou um dia perfeito, uma hora perfeita, e nós começamos ali realmente a conversar, como tem muitas vezes que nós começamos a conversar e a presença do Senhor entra naquele lugar e nós começamos a falar de coisas. Eu falei, mãe, eu tenho que te falar uma coisa hoje, aproveitando esse gancho. Um dia você fez isso inconscientemente, eu também, tanto que eu nem me lembrava mais. Mas eu preciso te perdoar. E ela, nossa, minha verdade, eu nem tinha dimensão disso. E foi assim que aconteceu, ela me validou esse dia. Foi assim que aconteceu. Eu falei, pois é, mãe, eu nem lembrava. E o Espírito Santo me lembrou porque eu preciso liberar perdão a respeito disso. Então eu liberei perdão a respeito disso, ela também me pediu perdão e zeramos aquilo. Deus foi fazendo com que eu caminhasse por esses dias, liberando perdão nas áreas. Eu tive que pedir perdão para B também, de ter feito ela dona de casa. Eu tive que pedir perdão, gente, eu tive que pedir perdão pro Davi. Lembra que eu contei para vocês, quando eu fiquei sabendo da gravidez dele, a primeira coisa que eu disse é que eu iria abortar? Ele não sabia disso.
E não precisava saber, eu não queria que ele soubesse disso. Mas eu tive que sentar com ele e pedir perdão para ele a respeito disso. Pedir perdão, filho, me perdoa. Eu tive que liberar ele também de um incesto emocional que eu cometi com ele. Onde ele achava que tinha que me proteger como homem. Porque durante todo um período da minha vida, era com eles que eu conversava, eles viam o que acontecia e eu chorava nos ombros dele, e eles, sabe, essas coisas que a gente faz, sem nem ao menos entender a responsabilidade, a seriedade, o perigo que isso carrega. O Davi chegou a mim a um ponto de dizer pra mim assim, eu não sei se eu vou casar, porque eu não sei se eu quero sair de casa e deixar você sozinha. Gente, que loucura! Eu falei, não, filho, a responsabilidade de cuidar de mim não é sua. E eu orei com ele. Orei, o abençoei, o liberei, ele casou-se. E eu tive que ir até esses lugares e pedir perdão, voltar nos meus filhos, pedir perdão para os meus filhos. Chegou o momento em que o Senhor descortinou tudo. E chegou o momento... E chegou o momento também em que eu precisei o quê? Ouvir do Senhor tudo aquilo que eu não queria ouvir. Eu fui passando, aí teve o período do casamento da minha mãe. Ali eu literalmente fui levada pelo Senhor nesse lugar onde eu fiquei com tanta... Eu não queria que os meus pais se casassem de novo. Eu não queria, e ao mesmo tempo eu não entendia porque eu tinha aquele tipo de sentimento. E eu falava para as pessoas, minha mãe vai casar com meu pai de novo. E as pessoas, que legal! Eu falava, não é legal. Não fala isso. Todas as pessoas, até meu marido que eu achei que ia concordar comigo, ele, não, que legal, sua mãe tá numa idade, ela não pode mais ficar sozinha. Eu, meu Deus, não fala isso, eu queria que você me apoiasse. Ninguém me apoiava. E Deus me levando para esse lugar. E eu falava, Deus, por que eu tô sentindo isso? Eu não quero sentir isso. Se é isso que minha mãe quer, se é isso que vai fazer ela feliz, por que eu tô infeliz? E o Senhor me falou, porque você tá no lugar do teu pai. Porque o seu pai voltar pro lugar dele fala que você não vai ter mais lugar. Porque você ainda não deixou essa identidade. E aí uma coisa, você vê como que vai colando na outra, liberei perdão da minha mãe por aquilo que aconteceu e que ela inconsciente fez e que eu inconsciente aceitei. E na ignorância mesmo, nós aceitamos e consentimos. Então aí, logo depois do casamento da minha mãe, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa. Você precisa perdoar o seu pai pelo abandono e recebê-lo como pai e voltar para o lugar de filha. Você tem noção do quanto isso é sério? Eu precisei voltar para o lugar de filha. Como que foi difícil isso para mim? E eu sentei com os meus pais, eu conversei isso com meu pai. Eu falei, eu preciso devolver você, na minha vida, no meu coração, para o lugar de pai. Porque até hoje eu estava no teu lugar e eu não quero mais ficar nesse lugar. E não é só porque você vai voltar, não, é porque eu não posso ocupar esse lugar. E o nosso tempo já foi. E eu vou contar pra vocês só amanhã o restante dessa parte da história. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu liberei perdão pro meu pai, eu coloquei ele no lugar dele, assim, de governo que ele tinha como pai na minha vida, tomei meu lugar de filha e nós fizemos o casamento deles. Gente, foi muito legal. Nós fizemos, eu e o William, nós fizemos o casamento deles, né? Graças a Deus, assim, a gente participou desse dia. Não, né? Acabou já. Mas já acabou, gente. Passa muito rápido, né? Falo demais, tem muita coisa pra contar. Mas já acabou. Amanhã mais uma parte. Lembrando que amanhã eu vou fazer a live 10 horas da manhã, porque à noite tem culto, né? Foi lindo mesmo, né, prima? E então amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui contando essa parte. Não sei se eu vou acabar de contar toda essa parte, porque, como eu disse pra vocês, a pausa foram 6 meses, foram 5 meses, na verdade, mas foram 5 meses de muita intensidade, assim, né? Foram 5 meses de muita pontualidade do Senhor me comunicando tantas coisas ao mesmo tempo. Eu falo que foi uma enxurrada de coisas assim que foram vindo.
que foram acontecendo para literalmente, assim, esfregar na minha cara o que estava acontecendo, né? Acredito eu que de outra forma eu nunca teria entendido realmente, porque, como a palavra diz, meu coração estava endurecido, obscurecido, insensível realmente, ainda, né? Ainda, eu falo, gente, ainda. Mas isso é história para amanhã a gente conversar, eu contar para vocês. Espero vocês aqui, espero que vocês estejam sendo abençoados, em nome de Jesus. Então vamos orar? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse dia de live. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que foi liberado aqui, tanto na terra como nos céus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha. A minha oração é essa: curar, libertar, tirar as escamas dos olhos, Pai. Tirar a lepra do ouvido, Senhor. E colocar um espelho, Senhor, na frente de cada um, para que possam se ver. E que possam, Senhor, ver a sua imagem refletida, em nome de Jesus, Pai. Possam ver, sim, aquilo que está dentro do coração, mas que eles possam ver que o Senhor está à frente, fazendo, Senhor, com que tudo seja liberado da melhor forma possível. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, a nossa noite, o nosso sono, Pai, e nos dá a vitória em todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida e nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua noite. E amanhã nós nos encontramos aqui às 10 horas da manhã. Espero você. Um beijo, Deus abençoe.